E a última palavra que ele põe aqui é a inveja, que traz o mesmo significado dos ciúmes. As pessoas que olham para o que não é dele e tendem a querer ter. A propósito, a inveja é o princípio de todo ladrão, sabia? Porque mesmo aquele que rouba para comer, em suma, ele teve inveja do outro que tem e ele que não tem. Eu não tenho um celular, eu tenho inveja de você que tem, eu vou lá e te roubo. Então esse negócio de inveja, ainda que fique só dentro de nós, não deixa de ser pecaminoso. A gente continua aprisionado nisso. O texto continua. Você aguenta aí mais uma? Eu acho que eu pulei um grupo que é exatamente, ainda está no verso de número 20, me desculpe, que é os pecados de natureza religiosa, que eu deixei passar aí. E Paulo põe dois termos para explicar esse grupo, que é a idolatria e a feitiçaria, verso 20 ainda, e dependendo, verso 20. No início do verso 20. E Paulo aponta a idolatria a respeito de qualquer adoração a falsos deuses, ídolos e imagens. Eu recebi uma pergunta de um dos nossos irmãos aqui sobre essa questão de ídolos, e é muito importante essa pergunta. O ídolo, antigamente, quando se falava em ídolo na época bíblica, falava apenas em uma imagem pequena, ou seja, grande, de um Deus que não é um Deus verdadeiro. Hoje em dia, existem vários tipos de ídolo. Essa palavra é usada de várias formas, inclusive para uma pessoa, para um artista que se torna famoso e se torna um ídolo. Mas o sentido da palavra continua a mesma coisa. Porque idolatria, essa palavra idolatria, tem a sua raiz em qualquer coisa que você adore e que substitua o local de Deus na sua vida. Seja uma pessoa, seja um objeto, seja um carro, seja um filho, seja um pastor. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus na sua vida, essa adoração tem um sentido de idolatria para o Senhor. E a feitiçaria abrange qualquer prática de encantamento e simpatias. Já parou para pensar que aquele negócio então de ficar jogando sal quando está chovendo, ou de colocar a vassoura atrás da porta para não chegar ninguém, ou de ficar olhando o horóscopo antes de sair de casa, ou é tentado quando abre uma revista e está lá os signos. De que signo você é? Você lembrou aí? Cuidado, isso é um sintoma da obra da carne. Porque quem foi que disse que o cristão é regido por essas coisas? Nós estamos falando desse tipo de simpatia do povo mundano. E as macumbas evangélicas? Você é daquele tipo que coloca o copo em cima do rádio, da televisão? Você acha mesmo que um punhadinho de sal vai resolver a sua vida? Ou uma rosa, ou um mezuzá, ou qualquer coisa? Não há nada disso na palavra de Deus para nós, igreja. Tudo isso, para mim, se enquadra perfeitamente nessa obra da carne, que é feitiçaria. Não há nenhum benefício em passar em nenhum corredor de 318, 636 ou o número que você quiser. Deus não te responderá por você orar durante 7 sexta-feira no monte, ou
21 dias, Deus não responde ninguém por nenhum tipo de superstição, seja evangélica, seja mundana. Deus nos responde pela sua graça. Deus faz os seus milagres na nossa vida quando Ele bem quer. Toda vez que Deus pediu para alguém fazer alguma coisa, tinha um propósito bem definido e específico para aquela pessoa. Não é uma regra geral. Já pensou se todo leproso fosse querer dar 7 mergulhos em qualquer rio podre que existe por aí? Haja resgate do SAMU. Já pensou se todas as batalhas fossem ganhas, dando voltas durante 7 dias na cidade? Deus quis ensinar uma coisa específica para nós por meio dessas passagens, mas a prática foi específica para aquela pessoa. Por que ninguém quer sair andando em cima do mar? Por que ninguém quer entrar numa cova de leão no zoológico? Todo mundo só quer aquilo que traz bênção. Por que não há nenhuma campanha? 7 madrugadas com o leão. É porque a gente só corre atrás daquilo que é bom para nós. Muitas vezes a gente olha para a palavra de Deus como se fosse uma geladeira, que eu abro, entro e pego só o que eu quero. A palavra de Deus é completa para a nossa vida. Eu devo estudá-la por completo e entendê-la muito bem. Então cuidado com esse tipo de macumba evangélica que existe por aí. Enfim, o último grupo das obras da carne diz respeito aos pecados de devassidão. O primeiro termo que Paulo utiliza é bebedices, que trata-se do uso abusivo de bebidas alcoólicas. Hoje eu estava conversando com um colega no serviço, ele passou um período bem mal, tirou todo o seu intestino para fazer 2 cirurgias, está com bolsa de colostomia e o médico já disse que ele vai se recuperar só daqui a 1 ano só. Então ele saiu do hospital, um rapaz de 1,75 m, saiu do hospital pesando 39 quilos, para você ter ideia de como ele saiu. Nós achávamos que o Marcos não ia passar daqueles dias de jeito nenhum. Hoje ele estava lá conversando conosco e ele disse para mim: André, eu parei de beber e parei de fumar. Eu falei, E você fez algum tratamento? Ele falou, não, eu só fiquei doente. Eu falei, tá vendo? Como o ser humano sempre escolhe pecar. Quando ele bebia, quando ele fumava, ele decidia acender o cigarro. Ele decidia beber. É óbvio que o seu corpo ficou dependente daqueles fatores químicos, mas foi uma escolha que ele fez. Assim como o pecado é uma escolha, seja consciente ou inconsciente. Pensa, por exemplo, num rapaz como domingo agora, foi essa parada gay aí em Guarulhos, não foi? Passou em frente ao local onde eu trabalho. Pensa o que é uma coisa tão nojenta, ver 2 rapazes novos, menos de 20 anos de idade, se beijando por mais de 10 minutos, como se fosse um casal normal ali na frente, na rua, para quem quisesse ver. E as pessoas dizem que a homossexualidade é algo que nasce nelas, e elas não têm controle nisso. Quem foi que disse isso? A Bíblia diz que é uma escolha. E pouco me importa o que diz Lana Holder, ou quem quer que seja. É pecador do mesmo jeito. Se não se converter e continuar nessa prática, a palavra de Deus diz que tais pessoas não herdam o reino de Deus. Pouco importa se ela já pregou nos Gideões ou em quem quer que seja. A minha preocupação
é se um dia ela vai pregar no céu, e do jeito que está, não vai. Porque a palavra de Deus diz que não vai. Ela foi aí num canal, na rede TV, e disse para quem quis ouvir, que Deus a recebe do jeito que ela é, de fato, mas Ele se recusa em deixá-la desse jeito. Deus quer transformar a vida dela. Ela nunca foi salva, ela nunca foi liberta disso. Então, nem nada cientificamente prova que uma pessoa homossexual nasce com esse gene. Não existe isso. É uma escolha, seja consciente ou seja inconsciente. Seja quando criança e não percebeu que escolheu isso. E agora vai falar que nasceu com isso. Não, não nasceu. Infelizmente não nasceu. Eu sei que nós conhecemos pessoas assim, mas não nasceram com isso. A Bíblia diz que não nasceu e a ciência diz que não nasceu. E mesmo se a ciência dissesse que nasceu, eu acredito na Bíblia. E a Bíblia diz que é uma escolha. Orgias, esse é o outro termo que Paulo utiliza aqui, que traz a ideias de banquetes que acabam em práticas sexuais ilícitas. Com o último termo aqui, coisas semelhantes, Paulo aponta exatamente para a realidade de que essa lista não é exaustiva. Quando ele diz, no final do versículo de número 21, e coisas semelhantes, ele está deixando bem claro, eu não estou fazendo uma lista de todas as obras da carne. Já parou para pensar? Tem muita coisa ainda para debaixo do tapete. Tem muita obra da carne ainda que Paulo poderia ter apontado aqui. Mas ele julgou necessário, Deus julgou necessário também falar apenas destas. E eu, infelizmente, julgo necessário apenas também falar das obras da carne hoje. Qual é a conclusão que nós podemos fazer disso tudo? Nós precisamos e podemos vencer a nossa carne. Deus nos chamou para viver em santificação com Ele. É possível dizer não para a carne e sim para o Espírito de Deus. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que Deus chamou os nossos jovens, foi para isso que Deus chamou as crianças, foi para isso que Deus chamou os adolescentes, foi para isso que Deus chamou os irmãos, as irmãs e os obreiros, para que possamos dizer não às obras da carne. Amém, meus irmãos?